Oi, tudo bem? Aieda, esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. Hoje eu trouxe, como eu estou começando lendo a Bíblia, eu trouxe o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 11. O versículo 11 ele fala: os bens que muito depressa se ajuntam se desvanecem. Os acúmulos pouco a pouco aumentam. Os bens que muito depressa se ajuntam se desvanecem. Os acumulados pouco a pouco aumentam. Os bens que muito depressa se ajuntam se desvanecem. Os acumulados pouco a pouco aumentam. E aí a gente vai falar sobre o caminho que eu percorri em 2020, né? Em 2020, como que eu fiquei, o que eu andei fazendo, das coisas que eu fui fazendo pouco a pouco. E a leitura de hoje, ela fala muito em relação ao que a gente anda gastando muito, o que a gente vai acumulando muito, com pressa. Eu tenho pressa. Nós brasileiros, nós brasileiras, fomos ensinadas a acumular às pressas, porque a gente tem pressa para ter nossa casa, pressa para ter uma vida boa, pressa para ter um carro, pressa. E nessa pressa, nós nos acabamos endividadas. E isso não é bom. A Bíblia ela já vai falar sobre isso, né? Que a gente não pode ficar acumulando com pressa, de qualquer jeito, ou muitas das vezes ilicitamente, porque depois vai embora. E se você faz as coisas certinho, licitamente, sem pressa, devagar, as coisas permanecem. Isso é para a vida, isso é na vida financeira também. Então ela vai falar essa leitura muito que você tem que ter calma e que você precisa economizar. Você precisa juntar aos pouquinhos e você precisa economizar aí esse dinheiro que você vai ganhando. Porque se você tem o necessário para viver, você não precisa gastar com excedente. Não precisa entrar na cultura do consumismo que você precisa ter, e você não precisa daquilo que muitas vezes vai ficar lá desperdiçando, mofando, enchendo de poeira na sua casa, ou se é um alimento que você nem come, você só quer comprar porque você quer comprar. Nesse caminho percorrido, eu estou falando um pouco sobre o caminho percorrido que eu fiz em 2020, e eu tenho trazido aqui algumas publicações que eu fiz, né? Eu fiz publicações em cards e postei, e hoje eu estou falando um pouquinho como é que foi nesse período. Eu comecei, sempre eu falo dessa data, em 2/12/2019. Já falei que a minha situação naquela época era muito difícil, muito crítica, mas eu consegui, já tem outros vídeos aí, estou fazendo os vídeos aí falando um pouquinho como é que eu me livrei desse endividamento, dessa vida de endividada triste que eu tinha antes. E nesse caminho percorrido, eu venho trazer hoje, né? Eu parei, o último vídeo eu parei na data do dia 31/7/2020, como eu estava, né?
E hoje, continuando, no dia 7/8/2020, eu publiquei que eu quitei o meu cartão de crédito. Naquela época, eu tinha refinanciado esse cartão de crédito, a dívida estava lá para R$ 8.000, era quase R$ 10.000. E eu consegui juntando dinheiro de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Foram 9 meses juntando, e eu consegui juntar o dinheiro. Na época eu tinha refinanciado, e eu entrei em contato com a operadora do cartão de crédito e negociei lá. Eu queria um desconto bem maior, mas eles bateram o pé e eu acabei, mas eu não paguei mais os 8.000, né? Então eu paguei na época, acho que foi 5.000 e pouco do cartão de crédito, ou foi 3.000 e pouco na negociação. Não lembro ao certo, mas eu quitei nessa época, que foi dia 7/8/2020. Na verdade, eu tinha quitado antes, aí eu publiquei e falei, olha, eu consegui quitar o cartão de crédito. E isso foi uma vitória, porque foi uma conquista. Eu tinha refinanciado esse cartão de crédito e eu tinha juntado dinheiro, né? Eu economizei. Já venho trazendo a leitura bíblica que fala pra gente economizar sempre que possível. Eu economizei, quitei. Eu queria quitar esse cartão de crédito. Quando eu quitei, a gente cancelou esse cartão de crédito, porque esse cartão de crédito eu pagava taxas dele e não ganhava bônus, não ganhava nada. Só gastava, né? Então, quando eu quitei, a gente cancelou, porque só podia cancelar o cartão depois que eu quitasse. Aí, assim que a gente quitou, eu cancelei. E de lá, a gente não gastou mais em cartão de crédito. A gente deu um tempo mesmo e não gastou mais em cartão de crédito. Então, o que eu trouxe e eu quero passar para vocês, que vocês possam ter foco, que vocês possam fazer, praticar mesmo. Você tem que fazer. Você tem que ter resistência, foi o que eu tive, resistência, força de vontade, de mudar essa realidade. Eu mudei a minha realidade de ruim que eu estava em 2019 para agosto de 2020. Nossa, eu já estava com uma realidade tão bem, que eu já estava me sentindo tão bem. Foi algo que transformou a minha vida. Eu recomecei de novo e eu vi que eu estava fazendo a coisa certa. Então, eu recomendo que você faça a coisa certa. Tudo começou a ser diferente, tudo começou a dar certo, tudo levou, né, para uma vida financeira melhor, estável. Passou, né? Então, tudo foi melhor, tudo melhorou. A partir do momento que eu quitei essa dívida, que na época era uma dívida alta, tudo melhorou, tudo começou a fluir. E em 14/8/2020, como eu quitei o cartão, eu já tinha quitado outras dívidas, o crédito consignado que eu tinha já estavam só com as parcelas em dias, já não estava mais pagando os juros. Então já foi uma fase onde eu comecei a juntar dinheiro. E aí eu comecei a investir. Eu já comecei a investir. E eu fiz uma publicação eu publiquei uma foto no meu Instagram do meu coqueiro que eu tenho aqui fora, que a gente plantou e começou a nascer os coquinhos ali. E aí eu coloquei assim, ó, juros de investimento. Foi uma época que eu comecei a aprender mesmo a investir com medo mesmo, morrendo de medo de o banco ficar com o meu dinheiro, morrendo de medo de perder dinheiro. E depois a gente descobre que a gente perde dinheiro deixando o nosso dinheiro na conta corrente lá. Isso que é perder dinheiro. E também pagar juros e multas para os bancos e para quem você empresta. Isso é perder dinheiro. Mas lá naquela época eu tinha esse medo. Eu morria de medo
E aí eu coloquei lá, ó, igual esses coquinhos. Eu plantei, né? Na verdade, meu marido plantou o coqueiro, né? A gente comprou o coqueiro, plantou, esperou dar um tempo e eles começaram a nascer os coquinhos, que é o fruto que a gente comeu. Assim mesmo é o investimento. O tempo toda planta que você planta leva um tempo, leva 2, 3, 4 meses, 5, um ano. Então é assim, uma semente que você planta da forma licitamente, da forma correta, você vai ganhando aos pouquinhos. E é muito bom. A sensação de ganhar em vez de perder é muito maravilhosa. Você vai melhorando muito. No dia 19/8/2020, eu publiquei a fala do Ravi Erver. Não sei se eu estou pronunciando certo o nome dele, mas ele falou a seguinte frase, né? Tudo se resume ao seguinte: ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará, que era o que acontecia comigo, né? Para controlar o dinheiro, você tem que administrá-lo. Os Segredos da Mente Milionária. E nessa época eu estava lendo esse livro, ele é muito bom, ele abre a mente da gente para muitas coisas, muitas situações. Tem gratuito em PDF que você pode baixar e ler o livro. Ele abre muita coisa para a mente, para estudo, para quando a gente começa a estudar sobre educação financeira. E tem muita coisa boa lá. Tem coisas que eu não concordo com ele, que eu discordava, eu disse, isso aqui eu não concordo, eu discordo. Então, mas tem coisas que eu concordo que realmente fazem você ter uma mente milionária, ter uma mente que você vai conseguir controlar as suas dívidas, como ele fala aqui, né? Se você não controlar, ela vai controlar você. Então, até 2019, eram os gastos que me controlavam. Hoje sou eu que controlo meus gastos. Sou eu que controlo o dinheiro. Sou eu que falo assim, nós vamos fazer isso. Nós vamos doar. Aí o pessoal pede muito, né? As pessoas pedem muito. Onde você vai, as pessoas pedem. É no ônibus, é pela internet, é na igreja, é parente. Aí você tem que determinar. Eu disse, eu não posso dar para o pessoal do ônibus, não posso dar nesse momento agora para um parente, não posso dar ou para doação de alguma coisa da igreja, porque eu já tenho as minhas doações. Você vai definir, porque você não pode doar para todo mundo. Você tem que fazer escolhas. E não é errado, são escolhas inteligentes que vai ajudar você a crescer. E depois você vai poder ajudar mais ainda do que você já ajuda. Mas tudo é um controle. Você tem que controlar todo o tempo, senão você vai voltar de novo para uma vida que você não quer. Uma crise financeira sem fim, onde você não consegue fazer nada. Você quer até ajudar alguém e você não consegue. Porque são situações difíceis, né? E eu coloquei assim umas frases assim, ó. Diga a você, ajude um amigo a sair do endividamento como você. A partir do momento que você começar, que você, eu comecei, eu tô vendo o resultado de eu ser uma pessoa controlada, que eu não tô mais gastando desenfreadamente, eu cortei, eu quebrei essa quebra de consumo só porque é modinha, só porque é o melhor celular, eu quero que todo mundo veja meu melhor celular, meu melhor relógio, meu melhor brinco, minha melhor pulseira, meu melhor vestido. Sai desse negócio de modinha, gente. Isso daí só vai deixar você ainda mais endividada. Não siga as modinhas, não. Siga o que você gosta. Se você gosta de fazer e você pode, faça. Agora, se você gosta e não pode, controla. Não faça no momento, controla. Espere até o momento que você vai conseguir. Não vai demorar muito, não. Só precisa ter controle. E a partir do momento que você conseguir fazer isso, já ajuda seu amigo orientando. Olha, eu e meu esposo, a gente faz muito isso. A gente orienta muitas pessoas no trabalho, na igreja, na família. Eu sempre falo, né, para a mamãe, para os meus sobrinhos, para os meus filhos. Para onde eu vou, eu sempre falo, olha, não faça isso, você pode. Não é... Espera um pouco, controla.
Não é assim, porque depois você... Aí a pessoa olha assim pra você, tu tá cheia do dinheiro. Eu digo, não tô cheia do dinheiro, não. Você sabe quanto que eu ganho? Eu sou uma pessoa assalariada, ganho um salário mínimo e meio. É pra... Uma vez a menina falou, eu falei pra ela quanto eu ganho. Ela falou, ai, tu não ganha só isso não, Aieda. Tu não ganha mesmo, ela queimando comigo. Eu disse, eu ganho, amiga. Eu sou auxiliar de serviços gerais. Eu sou funcionária pública, mas eu sou auxiliar de serviços gerais. Lá no Gov, no portal da transparência, se você acessar, que ele é acessível a todos, você vai ver, tá lá meu nome, tá lá do lado o quanto que eu ganho. É pouquinho mesmo, não é muito dinheiro não, mas como é que você está fazendo tudo isso na sua vida? Você construiu uma casa, você comprou carro, você viajou, você faz isso, você faz aquilo. Controle, como eu falei para você, se você controla e você para de gastar desnecessariamente, para de entrar em modinha, para de comprar desenfreada nesse consumismo, que só quer que você compre e fique endividado, você vai conseguir realizar seus sonhos e você vai conseguir fazer muitas coisas. Tudo com controle e tudo à vista. Você vai conseguir, sim. Agora, se você continua comprando porque é modinha, aí não posso fazer nada por você. Então, a partir do momento que você consegue controlar suas dívidas, ajude alguém. Comece a orientar, olha, eu fiz isso, isso e isso. Por que você não tenta dessa forma? Como é que está a sua vida? Você vai orientando a pessoa. Educação financeira é uma coisa que tem que ter nas escolas. Todo mundo precisa saber para que a gente possa ter um Brasil muito melhor do que ele já é, né? Então, a gente precisa muito disso. Busque ganhar juros. Como que você vai ganhar juros? Aprenda a investir. Tire da conta corrente, tire da poupança, comece a investir nos... eu comecei a investir mesmo em Tesouro Selic, em CDBs, né? Em ações, comecei a investir. E tem muita gente que conhece muito sobre investimento e vai orientando e você vai seguindo gratuitamente, sem você comprar. E você vai seguindo as dicas e você vai ajudando você a aprender a investir. E invista com medo mesmo. Foi assim que eu investi, com medo, e comecei a ganhar juros de investimento em vez de estar pagando juros para o banco. Né? Aprenda. Você sabia que educação financeira ajuda você a progredir? Você sabia disso? Né? E aí eu que tenho meu cartão de crédito, eu falo por experiência própria, porque foi aprendendo a quitar as minhas coisas primeiro. Eu disse, não, eu vou quitar, eu vou honrar, porque as pessoas... E o banco vive disso, né? Eles me deram um crédito, acreditaram em mim, eu preciso honrar com a minha palavra. Comecei a honrar e a quitar as coisas. A partir do momento que eu fiz isso, as coisas começaram a florir na minha vida. E depois que eu honrei, paguei, quitei, eu comecei aquele dinheiro de juros e multas, aquele dinheiro que eu devia, começou a sobrar na minha conta. E eu estou perdendo dinheiro aqui na conta corrente, lá na poupança. Vou aprender a investir. Foi quando eu comecei a aprender a investir e vi os juros começar a brotar lá na conta, né? Que, claro que é igual uma semente, você vai vendo mensalmente, né? Os juros botando. Uma coisa que eles recomendam é que você ganha mais se você deixar a longo prazo. Mas mesmo que você deixe a pouco prazo, você já está ganhando. Então é uma coisa maravilhosa. Você aprender a investir, gente, é uma das melhores coisas que existe. Quando foi dia 22/8/2020, eu postei o seguinte: você entende de onde vem o dinheiro do seu trabalho? Você entende de onde vem seu dinheiro? Da onde vem seu dinheiro? Da onde você tira? Eu tiro, o meu dinheiro vem do meu trabalho. Como funcionária pública, o meu marido é do trabalho dele, como motorista de ônibus do transporte coletivo. Tem as pessoas que são autônomas, que vendem as coisas, né?
Então, da onde vem seu dinheiro? Você entendeu da onde vem seu dinheiro? Do fruto do seu trabalho. Quanto que você ganha? E você acha que gastar mais vai ser melhor do que quanto você ganha? Não vai. Porque até hoje você continua endividada e não mudou sua vida. Continua agoniada. Não vai mudar. Do seu trabalho, da sua conquista, do seu esforço. Então, entenda para poder mudar seus hábitos. Só assim você conseguirá parar de dever. A partir do momento que você entender de onde vem o seu dinheiro, o quanto você ganha, você precisa entender isso. De onde vem meu dinheiro? Daqui. O quanto eu ganho? Isso. E o que são as despesas necessárias? Alimentação, vestuário. Não todo dia você veste uma roupa, não precisa ser todo dia você vai comprar uma roupa nova. Não, nem um sapato novo todo dia. Você precisa entender essa situação, ter essa consciência limpa que você ganha isso, e a partir do momento, aí isso é recomendação dos especialistas, pessoas que estudaram, têm mestrado, doutorado em educação financeira, e falo sobre isso, pessoas que lidam diariamente, que o que eles falam? Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. E você precisa também, o que eles falam? Que você precisa gastar menos do que você ganha. Então, você sempre tem que deixar uma pontinha ali, eles dão uma proporção. Eu para falar a verdade, eu não consegui seguir essa proporção que eles dão, né? De 50% as coisas principais, 30% para uma determinada coisa, 20% para outra, 10% para educação, 10% para o lazer. Então, eu não sou muito assim de seguir detalhadamente, mas eu segui aquilo que funciona para mim. A partir do momento que eu entendi o quanto eu ganho, que não é o quanto eu ganho, é o quanto que eu gasto, e que eu preciso deixar uma porcentagem do que eu ganho ali livre de todas as despesas, as coisas começaram a fluir. Eu quitei o que eu devia, eu comecei a viver com o que eu ganho, abaixo do que eu ganho. Na verdade, quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, eu percebi que eu já vivia abaixo do que eu ganhava, porque eu não tenho muitas coisas que eu gosto de gastar, né? Então, as coisas que eu mais gosto de gastar já são as coisas que são necessárias, que é a alimentação. Eu gosto mais de comer mesmo. Eu sempre gostei muito disso. Então, o meu vício é comida. Então, já é uma coisa essencial. Só que eu vou consumir, eu não vou gastar, não vou comprar desnecessário que vai estragar. E aí também é perca de dinheiro, né? Então, eu comecei a entender isso daí. E aí eu comecei a economizar também na alimentação. Eu digo, eu vou comprar aquilo que eu consigo consumir. Se eu não consigo consumir, então é desperdício de dinheiro, e também tem muita gente passando fome para mim estar, né, deixando comida estragar aí à toa. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a viver melhor, a respeitar os meus limites, a gastar abaixo do que eu ganho. Eu já gastava abaixo do que eu ganho, e começou a florir as coisas em casa. E dia 31/8/2020, nós começamos a juntar dinheiro. Olha aí, sobre investimento, né? Então, foi a partir do dia 31/8/2020 que a gente começou a juntar dinheiro. Na verdade, foi o dia que eu publiquei, mas eu juntei antes, foi o mês de agosto, mas foi um mês, como eu falei, como eu quitei o cartão de crédito, já tinha quitado um bocado de coisa, então eu comecei a juntar o dinheiro. Aí eu fiquei ali. Eu comecei a juntar dinheiro. Aí, o que eu faço com esse dinheiro? O que eu faço com esse dinheiro? E é pouca coisa mesmo, assim.
Aí eu olhei assim, vou aprender a investir. Na verdade, eu já tinha pesquisado desde 2019 sobre investimento, eu tinha até aberto contas para começar a investir nas contas que ganho, que não são as contas de bancões. E eu já tinha investido, né? Aí eu disse assim, quer saber? Eu vou investir assim mesmo, morrendo de medo, e bora ver no que vai dar. E que deu que eu ganhei juros. Não perdi meu dinheiro. E aí eu vi, é uma coisa simples, a gente sente tanto medo, é tão simples, a gente perde dinheiro à toa aí, os bancos ficam usando nosso dinheiro, não dão R$1, né, pra gente, todo mês. Então eu comecei a juntar pouco mesmo. Eu recomendo você junta R$1, né, o seu cofrinho, não faz os cofrinhos para criança. Tava até falando pro meu irmão, em vez de tu tá juntando no cofrinho, né, na latinha do cofrinho que coloca lá, pega esse dinheiro do cofrinho, passa, hoje agora a gente tem a possibilidade do Pix, faz uma conta lá, eu falei, meu irmão, pega o cofrinho do Eric, né, que ele estava juntando, eu disse, você tem a conta lá, leva lá pro cofrinho, em vez de você deixar lá nesse cofrinho, coloca lá no cofrinho lá que tem do banco, que lá tá rendendo dinheiro do que tá parado. Tu deixa o ano todinho lá no cofrinho, só vai ter aquilo ali. Tu joga lá no cofrinho do banco, que tem lá um cofrinho no banco, tá rendendo dinheiro. Um ano ali ele vai render dinheiro que tu vai ver, só vai multiplicar esse teu dinheiro. E ele começou a colocar. E quando as pessoas forem querer doar pro cofrinho, aí tu já dá o número do Pix. Não, tá aqui, ó, o cofrinho agora é online. Tu joga aqui na minha conta, porque eu já vou jogar lá no cofrinho, que já vai ficar lá, e eu vou ganhar esse dinheiro. A gente tem que começar a ser inteligente. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar sobre educação financeira, a gente começa a entender que a gente fica perdendo dinheiro à toa, né? Eu digo, não, eu vou juntar esse dinheiro, mesmo que eu perca, mesmo assim, eu já estou perdendo dinheiro aqui. Aí eu começo assim, cara, a gente tem medo de investir em algo porque tem medo de perder nosso dinheiro. Mas a gente está perdendo dinheiro com dinheiro parado dentro de casa, com dinheiro parado na conta corrente, com dinheiro parado na poupança também. A gente está perdendo dinheiro, porque tem investimentos que a gente ganha mais do que a poupança. E aí, tudo isso por medo, porque a gente tem medo de aprender a investir. E eu fui investindo, aí eu comecei a juntar dinheiro, começou a transformar a nossa vida, nossa. Comecei a perceber, eu fiquei feliz, eu disse, nossa, olha que legal. E aí, dia 4, agosto, a gente começou já a juntar dinheiro, a quitar as contas que a gente tinha, já começou a fluir, já estava sobrando dinheiro, porque eu já estava parando de pagar juros e multa. Aí quando foi dia 4/9/2020, eu fiz a seguinte publicação, né, em card. As prisões do endividamento. As prisões do endividamento. Você já parou para pensar o que te faz ficar presa à dívida? Você já parou para pensar nisso? O que te faz ficar presa à dívida? Pense um pouco, repense e depois haja. Pense o que te faz ficar endividada, repense e haja. O que está te fazendo ficar endividada? O que você está falando? Ah, não consigo. Ah, não dá. Eu falava muito pro meu marido assim, ah, não, eu quero gastar agora porque eu posso morrer amanhã. Tô viva, né? Tô com 44 anos, não morri amanhã. E eu ficava endividada no outro dia. Aí a gente pega o salário, gasta tudo no dia do pagamento, no outro dia tu já tá precisando de dinheiro. Aí, e agora? O que eu vou fazer? O cartão de crédito, você já liberou o cartão de crédito, a gente fazia isso, né? A gente liberava, pagava o mínimo às vezes do cartão para poder comprar de novo no cartão. Então, ele falou assim, aí eu ficava chateado quando eu falava isso. Eu disse, pois é, mas eu tinha esses pensamentos que faziam que eu me endividasse, essas prisões mentais que a gente tem
Augusto Cury fala muito sobre as prisões mentais que nós temos. Então, essas prisões mentais que faziam com que eu ficasse cada vez mais endividada e eu não conseguia sair. Aí, a partir do momento que eu comecei a fazer, 2/12 de 2019, eu sempre vou falar essa data porque foi a data que eu recomecei a minha vida, eu coloquei um basta. Eu estava numa situação muito crítica, gente, muito, muito crítica naquela época. E aí, quando eu cheguei aqui em agosto, eu já estava assim, cara, eu já estou juntando dinheiro, já estou começando a investir em dinheiro. Aí eu comecei, sabe, nessa época eu comecei a pensar, eu disse, e agora o que eu faço? Vou investir. E foi isso que eu fiz. Foi uma coisa assim que foi libertadora. Eu me libertei dessas prisões do endividamento. E eu recomendo que você pense, repense e haja e se liberte dessas prisões do endividamento. No dia 11/9 de 2020, eu publiquei sobre permita. Setembro é uma data que se fala muito sobre o suicídio, né? Então, uma das coisas, são várias situações que levam as pessoas a se suicidarem. E uma das coisas é a questão financeira. A pessoa fica num ato de desespero tão grande que a solução que ela vê é se matar para acabar, com as suas dívidas. Eu, em 2/12 de 2019, eu estava num ato muito crítico da minha vida. Mas uma das coisas que eu sempre preservei na minha vida foi a minha vida. E jamais eu ia tirar a minha vida. Mas existem pessoas que chegam a esse ponto. Então, eu publiquei, no dia 11/9 de 2020 em relação sobre isso. Que se você chega numa situação crítica, eu já cheguei, foi dia 2/12 de 2019, a minha situação crítica. Eu tinha uma pessoa do meu lado que era o meu esposo, ele me ajudou muito. Eu acho que se ele não tivesse ao meu lado, eu não sei se eu estaria hoje aqui falando sobre, fazendo essas filmagens sobre a educação financeira na minha vida, que me ajudou, como eu fiz, eu, uma pessoa assalariada. Eu trago esse exemplo porque eu quero que as pessoas vejam que não é só quem tem os canais grandes aí, o pessoal, eu era de família, eu vejo lá, eu era de família de classe média. Não, eu vim lá de baixo. Se eu que vim lá de baixo conseguir mudar a minha realidade financeira, você também consegue. E não é só o pessoal de classe média que consegue mudar a realidade financeira. Então, procure, se você chegar num ponto crítico, como eu já cheguei no ponto crítico, peça ajuda de alguém ao seu lado. Quem me ajudou foi meu esposo. Ele me apoiou, mesmo eu estando errado. E quando eu dei a solução, ele também me apoiou. Ele foi uma pessoa fundamental que me apoiou. E eu recomendo que você, chegar numa situação crítica como essa, procure alguém que te ajude. Ou então ligue, para o 188, pedindo ajuda mesmo. Eu estou numa situação crítica financeiramente, eu não estou conseguindo. E olha que a situação crítica, muitas vezes, que leva a pessoa a se suicidar, é perder a casa, perder o emprego, as contas vão chegar no final do mês, a escola, a alimentação, é muita coisa. Então, a pessoa fica mesmo desesperada e acaba querendo acabar com essa agonia. Mas peça ajuda, consiga pedir ajuda de alguém para ajudar você, porque tem solução. O endividamento, ele tem solução. Uma das coisas que eu falo às vezes acontece que parece que está tudo errado na tua vida, assim, financeiramente, começa a aparecer uma conta, começa a aparecer outra,
começa a aparecer alguma coisa, por exemplo, logo quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, em janeiro de 2020, meu filho se acidentou. Aí meu Deus, e agora? Eu não tinha R$ 1 para pagar alguém. Eu trabalho da área da saúde, mas na área administrativa. Eu não sei aplicar uma injeção. Aí e agora? Eu preciso de alguém para aplicar uma injeção no meu filho, que precisava e ele não tinha nem como sair de casa. Graças a Deus, eu tenho amigos, né, que me ajudam. Então eu joguei lá no grupo da igreja, pedi ajuda, se alguém podia aplicar uma injeção no meu filho. E teve uma pessoa que eu sou muito grata a ela. E ela foi lá no meu PV quando viu a mensagem, aí da minha cunhada, eu fui lá, levei meu filho e ela aplicou a injeção no meu filho. De graça. Eu não tinha nenhum dinheiro no bolso, eu estava ainda muito endividada. Eu tinha começado a minha vida, minha educação financeira, ainda estava com as contas ainda super altas ainda, né? Não tinha R$ 1 no bolso. Aí eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda de alguém, sem ser o meu esposo, né? Eu pedi ajuda de uma outra pessoa, lá da comunidade, lá da igreja, né? Daqui da comunidade. E as pessoas te ajudam, as pessoas sempre vão te ajudar. Peça ajuda. Tem muitas formas de pedir ajuda. E a educação financeira é uma coisa onde os nossos parentes, eles nos ajudam. Mas é claro que você vai pedir ajuda para você sair daquela situação. Não é para você pedir ajuda e ficar pedindo ajuda todo mês do seu parente. Aí você não está querendo sair da situação, você já está querendo que ele sustente você. E isso não é certo, isso não é correto. Então, eu estou trazendo as leituras da Bíblia porque nós, mulheres católicas, foi o que me ajudou, né? Nós, mulheres católicas, temos que recorrer a Deus, para que Deus vá nos orientar. E tudo isso eu só consegui sair dessa crise, dessa situação, com a leitura no início que eu trouxe, Provérbios 13, capítulo 13, versículo 11, ele fala: se você acumula pouco a pouco, você vai ver o resultado. Né? Você vai ver o resultado, você tem que acumular pouco a pouco. Assim que eu fiz, olha só o passo a passo que eu estou fazendo. Eu estou demonstrando de como que eu fui fazendo e eu publicava. O que eu ia fazendo, como eu estava naquela época e eu publicava. Como eu estava naquela época e eu publicava. E o que eu fiz para sair da situação que eu estava naquela época. E você pode fazer isso, você pode pedir ajuda, mas você tem que sair. Eu saí daquela situação. E hoje eu estou numa situação muito melhor do que eu estava antes. Tudo que eu faço hoje em dia, tudo é controlado, tudo tem limite para ajudar, para fazer as coisas que a gente quer fazer. Nós fomos comemorar o aniversário do meu filho, de 27 anos agora. A gente foi pro boliche, né? Fizemos, foi uma coisa maravilhosa, algo assim, família, muito bom, que a gente faz, e tudo isso fomos nós que, junto com eles que estão trabalhando, né, o meu filho está trabalhando, minha filha está trabalhando hoje, mas nessa época só era eu e meu esposo, tudo isso foi aquela semente plantada até dar fruto, que hoje está dando fruto, e tudo foi pedindo orientação de Deus, pedindo ajuda das pessoas mais próximas a você e controlando seus gastos, estudando sobre educação financeira e praticando. Não adianta você estudar e não praticar. Então pratique, estude, peça ajuda e depois viva uma vida honrada, uma vida no qual ninguém vai apontar o dedo para você e vai dizer, não, porque você está assim por causa disso, porque você não para de estar pedindo dos outros. Não, você está assim porque você fez tudo licitamente, honradamente, você pediu ajuda e você também ajuda as pessoas
no seu tempo, na forma que você puder. E aí você vai economizar e você vai ver e colher os seus frutos. Como hoje eu posso estar falando dos frutos que hoje eu estou colhendo. Todos nós conseguimos sair do endividamento. Primeiro, quem tem que dar o primeiro passo é você. Eu não posso fazer isso por você. Tanta gente falando sobre educação financeira e mostrando o que deve fazer e porque ainda tem um monte de gente ainda endividada, porque a pessoa não quer sair do endividamento. Então, você é que pode mudar a sua situação. Até um outro dia.